Fala, galera! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre tonoscopia, também conhecida como tonometria. E para a gente estudar a tonoscopia, a gente precisa entender um pouco sobre as propriedades coligativas. Mas o que são propriedades coligativas? É uma modificação nas propriedades de um líquido puro, quando nele é adicionado um soluto não volátil. Um exemplo de propriedade coligativa é quando você tem um aumento do ponto de ebulição ou a diminuição do ponto de congelamento de alguma substância. Sabendo o que é uma propriedade coligativa, agora a gente vai para a definição de tonoscopia. A tonoscopia estuda o abaixamento da pressão máxima do vapor de um líquido quando você adiciona um soluto não volátil a esse líquido. Um soluto não volátil é um soluto que ele não evapora a pressão e temperatura ambientes, tá bom? Como a Paula falou, você tem alteração da pressão máxima de um líquido. Essa pressão máxima ela é atingida quando as moléculas que evaporam e as moléculas que condensam entram em um equilíbrio. Esse equilíbrio é chamado de equilíbrio dinâmico. Quando acontece, você tem os vapores denominados saturados e os vapores saturantes. Agora que a parte mais teórica passou, vamos falar sobre os fatores que influenciam na pressão desse vapor do líquido. Primeiro fator: temperatura. Aumentando a temperatura, qualquer líquido evapora mais intensamente, acarretando maior pressão de vapor. No gráfico, a gente observa o vapor da água em função da temperatura. Segundo fator: natureza do líquido, ou seja, o quão volátil ele é. Quanto mais volátil é o líquido, mais baixo o seu ponto de ebulição e maior a sua pressão máxima de vapor. E aí no gráfico a gente consegue ver a variação da pressão de vapor de alguns líquidos em função da temperatura. Quanto maior a pressão do vapor de um líquido, mais rapidamente ele entra em ebulição. Agora que já está tudo explicadinho, a gente vai mostrar um gráfico para vocês para ajudar vocês a entenderem quais são as incógnitas das equações dessa matéria. Esse gráfico ele mostra a pressão máxima de vapor em função da temperatura. O eixo X na horizontal representa a temperatura, enquanto o eixo Y na vertical representa a pressão. No eixo Y a gente consegue ver três incógnitas da pressão, onde P0 representa a pressão máxima de vapor do líquido puro, P representa a pressão máxima de vapor da solução e o ΔP é o P0 menos o P, que representa o abaixamento absoluto da pressão máxima do vapor. Em 1887, um físico-químico francês enunciou uma lei chamada Lei de Raoult. A Lei de Raoult define que a pressão máxima de vapor de uma solução diluída de soluto não volátil e não iônico é igual ao produto da pressão de vapor desse líquido puro pela fração molar do líquido na solução. Nas equações mostradas, P equivale à pressão de vapor do líquido na solução, P0 equivale à pressão de vapor no líquido puro e o X1 equivale à fração molar do líquido na solução. O efeito tonométrico ele também se calcula em relação à molaridade da solução. E na equação a gente usa uma constante que é o K. Geralmente, essa constante é dada no exercício, se for necessária. Então não se preocupe. Então, galera, foi isso de matéria. Agora a gente vai resolver um exercício para vocês entenderem como é que funciona na prática. Vamos lá. A pressão de vapor da água pura é de 6,4 kPa a 25 graus Celsius. Qual será a pressão de vapor de uma solução à mesma temperatura que possui 0,8 mol de glicose em 4 mol de água? Então, galera, vamos lá. O exercício te dá certos dados. A pressão do solvente puro, que é 6,4 kPa, o número de mols do solvente, que é 4, e o número de mols do soluto, que é 0,8 mols. E ele quer saber a pressão do soluto. Como é que a gente faz isso? Para saber a pressão do soluto, a gente usa a lei de Raoult. Com a equação pressão do soluto é igual a X vezes a pressão do solvente puro. Só que a gente também não tem o X. Então, para isso, a gente usa uma equaçãozinha que é X é igual ao número de mols do solvente sobre número de mols do solvente mais número de mols do soluto. Substituindo tudo na equação, o resultado dá 0,833. Aí, com essa informação, a gente vai na segunda etapa, que é a aplicação da lei de Raoult. E aí, na equação, a gente substitui 6,4
e o 0,833. O resultado da multiplicação dá 5,333 kPa, que é o resultado do exercício. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido um pouco sobre tonoscopia. É isso, galera. Obrigada, tchau!